Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. É um assunto que sempre volta, sempre é recorrente, volta a ser abordado por todo o pessoal, é o assunto de backtest. Primeiro, as pessoas acham que podem fazer a sua vida financeira trabalhando com o seu dinheiro real, no mercado, sem terem feito backtest. Tá? Eles, pessoalmente, não é um robô ou alguém disse que fez, ou não, eles pessoalmente, ele mesmo pegou aqui e fez o backtest. Ele acha que ele vai conseguir fazer a sua vida aqui financeira sem ter feito isso. É um ledo engano, tá? Não vai funcionar. Não vai funcionar e o robô não funciona também, tá? Quando você botar isso aqui passando no robô, e depois você volta, se você fizer isso, você voltar analisando trade a trade que ele fez, você vai observar uma porção de inconsistências, tá? Seja porque uma sombra ele não computou, seja por qualquer coisa, dá um monte de inconsistências. Acredite, eu já fiz isso incontáveis vezes e inevitavelmente aparecem muitas inconsistências. Vamos dizer que o robô tenha feito 1000 trades naquele teste, o período que você botou. Se ele te der ali 100 inconsistências, isso já muda muito o resultado do seu teste. Se ele te der só 50 inconsistências, ainda assim ele muda muito o resultado do seu teste. Porque muitas vezes, aquela vez que ele deu um trade, foi, vamos dizer, uma perna como essa e o trade não teria acontecido. Vamos dizer que você estivesse operando vendido. E ele dá essa perna inteirinha aqui, ó, como sendo um trade feito, mas na verdade ele não deveria ter feito. Porque pelo backtest não deveria ter entrado. Esse número aqui, porque é um número grande, porque é um movimento muito grande, ele vai alterar a sua estatística. Então, mesmo com poucos erros, esses erros poderão ser profundamente poderão influenciar profundamente no seu resultado estatístico. Então, backtest, cara, eu sei, é chatíssimo de fazer mesmo, é chato, a gente perde um tempão fazendo, mas ele tem que ser feito à mão. Não adianta você meter aqui e falar assim, vou botar aqui um backtest dos últimos 15 anos de Ibovespa e mete aqui e tal. Aí sai aquele resultado lindo, aí você fala, pô, esse resultado aqui é ótimo. Aí você vai lá operar e se estrepa. Por que você se estrepou? Por conta dessas discrepâncias. O passado, ele precisa ter, primeiro, um padrão. Primeiro você precisa descobrir esse padrão. Segundo, esse padrão precisa ter sido realmente, ele precisa necessariamente ter acontecido. Se você tem lá uma opção de vezes que ele não aconteceu e está marcado como tendo acontecido, ou ele aconteceu e o robô não pegou, tá? Porque muitas vezes deu stop e você não pegou, e aí aquilo tudo influencia demais. Mas essa é a primeira parte. Eu vou falar alguns vídeos sobre backtest e esse é o primeiro só. A gente vai chegar lá. Então, o assunto não é sobre o robô. O assunto é, quando você vai fazer backtest, você não pode fazer o seguinte. Vamos pegar aqui, ó, por exemplo. Imagina que você pegue um backtest e aí você faça. Você esteja aqui nessa fase do mercado, você fala assim, vou fazer um backtest, eu descobri um setup qualquer, tá? Vi um cara falando, eu li num livro, eu vi qualquer coisa, eu vou fazer um backtest aqui nos últimos 6 meses, né? Os últimos, seis não, os últimos 4 meses. Aí você fala, pô, e no intraday, você pensa que é trade pra caramba aqui no intraday. É candle pra cacete, que você vai ver 3 meses são muito candles. Ainda mais se você for olhar 5 minutos, como muita gente gosta de operar 5 minutos, 2 minutos, é muito, uma infinidade de candles. Aí o cara vai e pega os últimos 3 meses, faz o teste. Aí o teste às vezes dá um resultado ótimo e o cara fala assim: beleza, vou meter minha grana aqui e se arrebenta. Qual o problema disso aqui? Isso aqui é uma tendência. Se você fizer o seu backtest exclusivamente numa tendência específica, pode ser de alta, ou pode ser essa aqui de baixa, por exemplo, ou podia ser durante uma fase de congestão, você no final das contas está testando o seu modelo para aquele tipo de mercado. Então, se você fizer um teste aqui, nesse exemplo que eu estou dando, e o seu resultado for bom, você acabou de descobrir um modelo muito bom para o Ibovespa no diário, ou nos 5 minutos, ou nos 10 minutos, ou nos 2 minutos, sei lá qual tempo que você usou, é numa tendência de baixa. Então, enquanto tiver numa tendência de baixa, provavelmente o resultado vai ser bom. A hora que ele fizer algo parecido com isso aqui, você devolve toda essa grana e mais alguma coisa. E é exatamente por isso que boa parte também. São muitos os motivos, mas esse é um dos motivos pelos quais os robôs se estoporam todo. Porque eles são afinados para esse tipo de coisa. Então, quando você vai fazer um backtest, necessariamente você tem que fazer o seguinte: bom, eu vou fazer um backtest no modelo XYZ lá que eu vi e tal, e eu vou fazer, ó, uma parte do meu backtest eu vou fazer aqui, nesse período, aí você sorteia. Sorteia, não adianta você vir aqui escolher, porque se você escolher sem querer, você vai
pegar um período qualquer e você pode ter pego um período específico pelo olhão aqui em que o modelo vai dar certo. Então você tem que pegar, a tendência de baixa começou aonde? Começou aqui, ó, em junho de 2021. E ela terminou, vamos botar que ela tenha terminado em novembro de 2021, tá? Ótimo, beleza. Então você vai pegar aqui e vai falar, eu quero sortear X dias aqui, eu quero operar tantos dias. Então você vai sortear os dias aqui dentro, bota no potinho, tira lá, dia tal, de um potinho tem de 1 a 30. O outro potinho, ou 31, o outro potinho tem os mês 6, mês 7, mês 8, mês 9 e tal. Aí você sorteia um, sorteia outro. Pronto, agora você sorteou esse dia, agora você testa aquele dia. Agora eu vou sortear outro dia, agora você testa aquele outro dia. E assim você vai fazendo até você ter uma quantidade estatística de exemplos que no mínimo devem ser 50, idealmente são mais de 100 sinais do seu setup nessa fase. Beleza, aí você acabou de testar aqui, ó. Testei tendência de baixa. Show! Agora eu vou testar a tendência de alta. Então você vai voltar e vai pegar aqui, ó. Pô, isso aqui é uma tendência de alta, não é? É, ó. Fundos ascendentes, topos ascendentes, tal. Então essa fase toda aqui, ó, daqui até lá foi uma tendência de alta. Beleza, então você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar o seu potinho lá e sortear os números, ó, entre novembro de 2020 e janeiro de 2021. Aí você vai sortear os dias aqui dentro em que você vai fazer o teste. Caso você esteja fazendo de swing trade, aí você vai pegar a perna toda. Toda essa perna, por exemplo, toda essa perna, tá? E do lado para baixo, né? Você vai pegar todo esse trecho aqui. Mas é importante que você teste nas tendências de alta, nas tendências de baixa e que você também teste em congestões, como esta, tá? Como aqui, tá? Então é importante testar isso aqui, tá? E aí você tem que testar nessas congestões e algumas delas, né? Depende do modelo, você pega, mas aí você tem que sortear os tais diazinhos aqui, ali e tal, porque isso também é importante. Aí você vai ter separado, olha, eu testei em tendência de alta, eu testei em tendência de baixa e eu testei em congestões. Você pode somar tudo isso, todos os sinais dados, e fazer um apanhado geral do seu setup. Bom, então o meu setup, seja em tendência de alta, seja de baixa, seja em congestão, ele me dá tanto de acerto, tanto de erro, dá o payoff de tanto e a expectativa matemática é essa. Aí você faz a conta. Aí depois você separa. Olha, eu vou fazer a conta agora só com o que aconteceu na tendência de alta, só com o que aconteceu na tendência de baixa e só com o que aconteceu na congestão. Então, para isso, você tem que ter um certo número mais ou menos equivalente. Você não pode ter, por exemplo, 100 testes na tendência de alta, 30 na tendência de baixa e 10 na congestão. Não dá, isso não funciona. Tá? Então, você vai ter que ter, vamos dizer, 100 na tendência de alta, 100 na tendência de baixa e 100 na congestão, ou 80 na congestão, porque às vezes as congestões são mais difíceis não duram tanto tempo. Então, às vezes, você tem dificuldade de pegar tantos, exatamente o mesmo número. Mas tem que ter um número próximo. E aí você vai calcular, bom, agora eu vou refazer tudo isso. Quanto que ele dá de taxa de acerto, payoff, expectativa matemática, tudo isso na tendência de alta? Tanto. E na tendência de baixa? Tanto. E nas congestões? Tanto. Aí você vai olhar e vai falar assim, pô, esse meu setup aqui ele é bom pra cacete em tudo, ou ele é bom só na tendência de alta, ele é bom só na tendência de baixa, ou ele é bom só em congestão, ou ele é bom em algum dessas combinações. Então é assim que a gente faz para poder captar se um setup X, Y, Z, qualquer um, funciona ou não funciona. Fora disso, meu irmão, tu tá tentando a sorte grande, tá? E a sorte não ajuda, tá? A sorte não ajuda. Vai por mim. No final das contas, você vai se estrepar se você for tentando confiar em sorte. Pior ainda, você vai se estrepar se você estiver tentando confiar no que o outro te disse que funciona, tá? Então é comum, por exemplo, aqui no canal, a pessoa entra aqui e vê, Campos, você faz esse método, faço. Então, qual a taxa de acerto? Qual? Aí eu vou lá e posso até dizer o meu. Eu normalmente não digo. Por quê? Porque eu quero que o cara vá fazer o teste dele. Não adianta ele confiar no meu. Ele tem que fazer o dele. Então normalmente eu não digo. Mas muitos canais vão dizer. E aí o cara vai falar, é tanto, tanto. Aí o cara vai falar, bom método, né? E ele vai aqui e vai botar o dinheiro dele. E vai se arrebentar, porque isso... Primeiro, o cara pode não ter feito o backtest. Segundo, se o cara fez, ele pode ter feito o backtest totalmente errado. Tudo isso que eu falei aqui não é simples de fazer. Terceiro, ele pode não entender patavinas de estatística. E aí ele fez um teste e o teste ficou uma droga. Muitas coisas podem ter acontecido. E você está confiando na informação do cara. Sem ir testar por você mesmo.
Isso é um erro crasso, crasso, daqueles assim, é terrível quando você faz um negócio desse. Tá? Então esse é o primeiro passo na direção de realizar um backtest. Ou melhor, na direção de utilizar um certo método. Você tem que fazer o backtest tem que ser manual, não adianta ser automatizado, ele tem que ser feito em tendência de baixa, em tendência de alta e em regiões de congestão. Você tem que ter, idealmente, 100 sinais aqui, 100 sinais aqui e 100 sinais aqui. Ah, não tenho isso tudo, é difícil fazer, eu não tenho dados suficientes, então você pode trabalhar com 50. Pô, eu não consegui nem 50, então você não pode testar o seu método. É um método que dá, vamos dizer, 2 sinais por ano. Lamento, você não vai ter como testar. A não ser que você pegue dados aqui de 20 anos, mas aí entra um outro problema, porque a volatilidade da bolsa aqui nessa região é completamente diferente daqui. As coisas mudaram. Né? Antes do crash de 2008, o mercado era de um tipo, e depois do crash de 2008, o mercado é de outro tipo. Antes do crash aqui teve um crash também, tá? Antes desse crash aqui, dessa bolha de 2000, do ano 2000, o mercado era de um padrão e agora é de outro. Se você meter isso aqui e testar tudo de uma vez, você está testando cebola com cenoura, com tomate, com pimentão. Vai dar zona, não vai dar certo, tá? Você tem que testar coisas parecidas. Então vou testar. Você tem que pegar durante esse período aqui, a coisa tem que ter dado um certo número de sinais e você tem que ter no mínimo 50. Não deu no mínimo 50. Lamento, esse método ele pode ser muito bacana, muito bonito, muito simpático, mas ele não pode ser utilizado. Porque você não tem como testar. Tá bem? Então é a mesma coisa que eu acreditar assim. Vamos lá, você tem uma doença qualquer. Aí você tem uma doença lá que te incomoda muito e tal. E eu vou falar, pô, olha só, tem remedinho aqui, ó. Ninguém testou ele não. Para falar a verdade, eles testaram em 5 esquimós do Alasca, em 3 pessoas de Madagascar e em 17 pessoas que moram lá nas Ilhas Maldivas. Mas eu quero usar em você, brasileiro, que vive a vida inteira no Brasil e que não tem parente com nenhum dessa gente aí. Tá bem? Você topa? Olha, o que pode acontecer é o seguinte: o remédio pode funcionar e te melhorar, ou o remédio pode te matar. Você vai tomar o remédio? Pô, só se você for doido, né? Só se você for doido, tá? Mas tem gente que vai tomar, e é aquele negócio, né? Cada um é senhor das suas decisões. O que eu quero deixar claro para vocês é que, sem fazer isso, esse é o primeiro passo de um backtest. O primeiro passo. Sem começar com esse passo, todo o resto vai pro saco, vai pro lixo e você vai se dar mal. Campos, mas isso é muito chato, eu não quero fazer isso. Beleza. Fecha a sua conta na corretora, encerra e vai meter o seu dinheiro na renda fixa. Você não tem que testar nada, você tem que ir lá comprar os títulos, está resolvido, daqui a um tempo eu recebo meus juros e estou feliz da vida. Se você quer estar no mercado de renda variável, você obrigatoriamente tem que fazer isso. Não confie na palavra alheia, não confie nas estatísticas dos outros. Faça você mesmo. E o começo é esse, acabei de falar, tá? Então, esse é o caminho inicial para um backtest. Estamos resolvido? Então tá beleza. Até o próximo vídeo e bye bye. Tchau, tchau.